E aí, como é que vocês estão? Finalizou? Primeira semana de aula de muitos. Foi? Segunda já? Gente, vamos começar a nossa nova série? Eu acho que vai ser maravilhoso, hein? É muito bom esse tema. Eu vou começar com vocês. Primeiramente, quem está no ensino médio aí, não sei se vocês aprenderam nas aulas de história. Quem gosta de história? Nas aulas de história, não sei, eu não lembro se eu aprendi ou não. Sobre a contracultura da história. Eu quero dizer que essa série não tem nada a ver com a contracultura que a gente aprende no ensino médio, que foi o movimento hippie, não sei se vocês estão aprendendo, mas não tem nada a ver com isso. Tá? Nós vamos começar. Abre em Gênesis 1, 26 e 27, por favor. Onde que fica, Natan? Que isso, gente. Vamos lá. Vamos prestar atenção, focar. Gênesis 1, 26 e 27. Eu vou ler, porque é rápido de achar, né, gente? E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em primeiro lugar, a gente precisa falar um pouco sobre esse tema, né? Sobre a contracultura. O que é a contracultura? O que nós do rádio estamos querendo passar para vocês através deste tema? É um tema muito importante, importantíssimo nos dias de hoje. Nos dias atuais, nós vivemos num mundo em que tudo à nossa volta é cultura, tem culturas espalhadas sobre todo esse mundo, por todo o mundo, né? No Nordeste é uma cultura, aqui é uma cultura, e nós temos essa cultura mundial que está sendo espalhada. E nós precisamos ser ensinados a navegar pela cultura. E principalmente vocês que estão numa fase da vida que está sendo muito difícil passar por essa fase neste século que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos ser ensinados a navegar sobre isso, a navegar sobre a cultura. E é por isso que nós fizemos essa série, que é para ensinar vocês a navegar nessa cultura, a navegar nos dias atuais, no século XXI. Né? Vamos lá. Falei que nós estamos trazendo essa palavra para ensinar vocês a navegar por essa cultura. E quero dizer que nós estamos trazendo para vocês ter uma fé resiliente, se tornarem discípulos resilientes. O que é um discípulo resiliente, gente? Discípulo é aquele que segue alguém. E resiliente é aquele que consegue resistir a vários ataques. Então, é por isso que nós do rádio estamos fazendo essa série. Fevereiro, estamos aí, é toda sexta-feira? Tem domingo também? Toda sexta-feira. Para que vocês se tornem discípulos resilientes, para que nós nos tornamos discípulos resilientes, que nós conseguimos combater vários ataques, a passar por vários ataques, né? Nós vivemos num mundo em que não adianta nós acharmos que nós não vamos ser bombardeados. Não adianta nós estamos aqui, não, eu não estou sendo atacada, eu estou de boa. Estou de boa aqui, não estou sendo atacada. Não adianta nós acharmos que nós não vamos ser influenciados a nada, porque nós vamos ser influenciados. Mas o ponto que eu quero falar não é sobre você ser bombardeado ou não, sobre você ser atacado ou não, é como você está reagindo a esses ataques. Porque é inevitável que nós vamos ser atacados, principalmente no século atual. Nós precisamos saber como nós estamos reagindo a isso. Como nós estamos reagindo a esses ataques. Primeiramente, como nós estamos falando de contracultura, vamos entender o que é a cultura. Eu li um livro para mim poder trazer essa palavra, e eu tive que ler ele muito rápido. Eu vou até ler ele novamente, para mim poder entender vários pontos. Esse livro ele fala sobre cultura. E esse livro fala a seguinte frase:
Cultura é para os homens o que a água é para o peixe, o meio ambiente em que ele vive e pensa que é normal. Então, esse livro dizia, cultura é para os homens o que a água é para o peixe. Pensa, é uma frase para vocês raciocinar um pouquinho. Só que tem uma diferença entre o peixe e o ser humano. O peixe, ele não cria o habitat em que ele vive. E nós, seres humanos, nós criamos várias convicções, nós criamos essa cultura que está tendo no mundo atual, né? Nós criamos a nossa verdade, né? E eu esqueci de anotar uma coisa, mas vamos continuar. Como nós estamos falando de cultura, cultura não se refere àquilo que nós fazemos naturalmente. Não é aquilo que é o nosso instinto natural. Por exemplo, comer é um instinto natural. Isso não é cultura. Agora, o que nós vamos comer já faz parte da nossa cultura, já são as nossas escolhas. Isso faz parte da nossa cultura. É o nosso estilo de vida, é onde nós frequentamos. Isso é cultura. A cultura, ela é importante? Sim, ela é importante. Gente, hoje eu vou fazer muita pergunta. Já fique preparado, é para vocês responder. Não é para vocês olhar para mim e ficar calado. A cultura, ela é importante? Sim, ela é importante. Por que a cultura é importante, Ana Laura? A cultura, ela é importante para que a gente crie a nossa cosmovisão. Cosmovisão é a forma em que a gente vê o mundo. Então, a cultura, ela é importante para você criar a forma em que você vê o mundo. Para você ver quais são os seus princípios, para você ver qual é a sua visão sobre moralidade, qual é a sua visão sobre libertinagem, qual é a sua visão sobre Deus. Entendeu? A cultura é importante para que vocês criem essa cosmovisão, essa maneira em que vocês veem o mundo. E tudo depende da sua cosmovisão e de como você vê o mundo. Tudo na vida depende disso. Eu falei que eu vou fazer muitas perguntas, e eu quero que vocês entendam que, na vida, é importante que a gente faça algumas perguntas. Por exemplo, o que não deve nos preocupar não é enquanto eu estou questionando se eu vou fazer aquilo ou não. Enquanto eu estou criando a minha cosmovisão, né, gente? Isso não é o que deve nos preocupar. O que deve nos preocupar é quando eu faço algo e isso já se tornou parte de mim. E isso já se tornou parte da minha cultura. Enquanto eu não estou questionando aquilo, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Quando eu tinha uns, 15, 16 anos, eu estava no ensino médio e eu tinha um professor, o Igor conhece ele, certeza. Não vou citar nomes, mas ele falava muito sobre o feminismo, muito. E aí, do militar. Ele falava muito sobre o feminismo. E aí eu ficava assim, gente, será se isso é bom, se isso é ruim? Será se isso é bom, se isso é ruim? Será se eu vou ser ou se eu não vou ser feminista? Eu não entendia. Eu ia pelo que ele falava, eu não estudava sobre. Então, é isso que eu estou falando. Eu ainda estava questionando se eu ia ser ou se eu não ia ser aquilo. Agora, se eu já tivesse aceitado aquilo para a minha vida e já tivesse passado a viver como tal, isso já deveria preocupar muito, porque isso já faria parte da minha vida, já faria parte do meu estilo de vida. E talvez não, certeza que eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. Para vocês, eu trouxe para vocês algumas pesquisas. E foi isso que eu esqueci de anotar. Eu não anotei o instituto em que eu fiz a pesquisa, mas qualquer coisa depois eu coloco no grupo do rádio para vocês comprovarem. Não sei se vocês são igual eu, mas eu gosto de comprovar o que a pessoa está falando. Depois eu mando lá no grupo do rádio. E eu pesquisei um pouco sobre algumas estatísticas de uso de pornografia, bebida,
droga. Vou falar para vocês. Em um grupo de pessoas, eu esqueci a quantidade, mas acho que era 10 mil ou 100 mil, alguma coisa assim. 5% de pessoas não, de adolescentes. 5% dos adolescentes disseram que acessar a pornografia é errado. 5%. 95% disse que não é errado. 95%, gente. E essa é a cultura que nos cerca. Essa é a cultura que nos cerca. 5% diz que é errado. 95% disse que não é errado. E além deles acessarem, esses 95%, além deles acessarem o site, eles ainda dizem que não é errado acessar. Outra coisa, vocês que estão no ensino médio, dentro dessa pesquisa, 68% dos alunos de ensino médio usaram álcool e passaram do limite no último ano, nos 2 últimos anos. 68%. 39% usaram maconha. Alunos de ensino médio, adolescentes, igual vocês. 24% usaram drogas ilícitas. 79%, gente, esse daqui eu fiquei assustada. Adolescentes de ensino médio, 79% deles ingerem bebida alcoólica diariamente. Todos os dias. E 9% ingerem maconha, usam maconha diariamente. Essa é a cultura que nos cerca. Eu falei que eu ia fazer muita pergunta, que eu quero saber se vocês têm certeza qual grupo vocês pertencem. Qual grupo na sociedade vocês pertencem em meio a essa cultura? Vocês têm certeza disso? Qual é o grupo que vocês pertencem? Essa não é para responder, pode só pensar. E se a gente fosse falar sobre o uso do celular? Se a gente fosse falar sobre o uso do celular? A média em que adolescentes usam o celular é entre 8 a 12 horas por dia. 8 a 12 horas por dia. Isso parece muito alto. Mas se você for olhar lá no seu negocinho de celular, você nem vê e já se passaram 8 horas. E você nem viu que você estava ali. E vamos voltar, depois eu volto nesse assunto. E como a cultura é formada? Nós estávamos falando sobre o que é cultura, e eu vou falar agora sobre como a cultura é formada. Como a cultura é formada, não, Laura? A cultura ela é formada por ideias espalhadas por heróis da sociedade. A gente tem vários professores, doutores, teólogos. Mas será que são eles que estão espalhando essa cultura no mundo atual? São eles? São os doutores? São os professores? São quem, gente? Os influencers. São os influencers. E o que esses influencers ensinam? O que eles ensinam? Responde. Nada. Só porcaria. Não ensinam nada. E quando a gente menos vê, estamos lá 8 horas no celular cheios de quê? Nada. Os influencers basicamente são pessoas cheias de nada, querendo passar para alguém nada. Porque pessoas que são cheias de nada não têm nada para passar. Isso basicamente são os influencers. E são essas pessoas que estão espalhando essa cultura. E essas pessoas cheias de nada estão espalhando essa cultura, e é por isso que nós estamos vivendo uma bagunça no mundo. Porque essas pessoas não têm nada para ensinar. Tem nada. Quanto tempo você passa no TikTok? Quanto tempo?
Parabéns, se você não usa. A gente estava assim, eu vi na hora que eu falei assim, a média que é de 8 a 12 horas, todo mundo fez assim, nossa, o que é isso? 12 horas usando o celular. Gente, isso daí é rapidinho. Rapidinho você bate 8 horas. E a gente tem que nos policiar, né? Qual é o teu filtro para as coisas que você vê hoje? Para as coisas que você vê e assiste, esses influencers. Essa cultura que não ensina nada. Essa cultura que não prega nada. Essa cultura em que a geração que prega o amor é a geração mais intolerante da história. Vocês entendem isso? Eu fico com medo de estar falando uma coisa assim meia... E vocês não estão entendendo. Então, vamos ficar comigo, balançar a cabeça. Vocês entendem isso, gente? Qual é o filtro para as coisas que você assiste? Qual filtro você usa? Porque eu falo assim, esses influencers não influenciam nada. Não é que eles não influenciam nada, eles não influenciam a nada que preste. Porque eles só influenciam a maioria, não vou generalizar também. Eles influenciam a coisas erradas, a você transformar os seus princípios. Por isso que eu pergunto, qual é o filtro que você usa? E eu vou fazer essa pergunta várias vezes essa noite. Várias vezes. É uma cultura que diz, que ensina que não existe mais verdade absoluta, que não existe mais valores eternos, que não existe mais esses princípios que nós pregamos aqui. Eles ensinam que tudo é besteira. Eu vou fazer de novo a pergunta, porque teve gente nova que chegou. Qual é o filtro que vocês usam para as coisas que você assiste? Porque eu tenho certeza que se a gente for olhar o celular de cada um aí, vai dar bastante tempo de uso do celular. Bastante tempo. Até o meu. Não estou me tirando dessa. Ano passado, eu estava ficando tanto no celular, gente. E antes da conferência eu fiz um mês. Um mês sem Instagram e TikTok. Um mês. Tirei um mês. E essas atitudes têm que partir de vocês. Por que eu tirei um mês? Eu estava lá no celular, 8 horas, só no Instagram. Só no Instagram. E isso é viciante. É viciante. Eu não julgo vocês, não julgo vocês de ficar assim 8 horas. Eu não estou me excluindo de eu falar dessas horas. É viciante. E é por isso que é você que tem que se policiar. É você que tem que se barrar e falar assim, não, eu não vou mexer. Eu estava lá 8 horas no Instagram e quando eu vi, eu estava sabendo as músicas tudo, gente. Sem eu escutar a música, só de ver vídeo. E aí eu já estava sabendo das coisas tudo. E aí eu, gente, está muito errado. E eu, o que é isso? O que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou aprendendo cantando essa música horrível, pornográfica aqui? Nada a ver, né? Nada a ver para uma vida de cristão. Vamos ler Romanos 1, 28 ao 32. Meu Deus, está passando muito rápido. Romanos 1, do 28 ao 32. Acharam? Vou ler. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam.
tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continua a praticá-las, mas também aprova aqueles que as praticam. E Romanos já descrevia a sociedade atual, né? Lá na antiguidade já descrevia a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Então eu vou perguntar de novo, depois vocês vão entender essa pergunta. Qual é o filtro que você usa para a sua vida? É para essa pergunta ficar na cabeça de vocês. Outra pergunta. Peraí, vamos mudar a pergunta rapidinho. Agora vocês voltam. Vocês acreditam em entretenimento neutro? Por exemplo, não é que é... Vou explicar o que é entretenimento neutro. Rapidinho. Eu vejo muitos de vocês falando assim, eu estou assistindo essa série, mas essa série ela não me influencia nada. É uma série para maior, eu vou falar maior de 16, porque série maior de 16 é tudo pornográfica. A maioria. A maioria. Na verdade, todas que eu sei são. Mas, enfim, vamos voltar. Perdi, gente. Entretenimento neutro. Você está lá, assistindo a série, dizendo, não, essa série ela não me influencia nada. Ela não vai me influenciar nada. Eu estou bem, estou forte, estou bem na fita. Não me influencia nada. Vocês realmente acham, eu dei o exemplo da série, mas vocês acham que realmente existe entretenimento neutro? Que a maioria das pessoas falam que existe. Que as coisas que elas veem não influenciam elas a nada. Vocês acham? Responde. Eu falei que era para responder. Não, muito bem, não existe. E só para vocês entenderem, vou dar um exemplo besta. Que eu já dei esse exemplo em uma outra discussão. Eu acho que aqui eu não vou ser acabada. Mas é porque é um exemplo muito besta. Eu assisti esse desenho, assisto, na verdade. Não, assistia. Assisti esse desenho, gostava muito. Eu acho que a maioria de vocês deve gostar e rir muito. Mas, pra vocês entenderem que realmente não existe. Onde que está o pai do Kiko? Estou falando do Chaves. Onde que está o pai do Kiko? Onde que está a mãe da Chiquinha? A mãe do Nhonho? Os pais da Pops? É um desenho besta, mas que não tem uma família totalmente formada. Não tem uma família totalmente formada. São todos famílias desestruturadas. E é o que nós estamos vivendo hoje. E as pessoas acham certo. E no desenho parece certo. Parece, não tem nada de errado. Mas o fato dessa geração estar como está, são ideias sendo pregadas de pouquinho em pouquinho há muito tempo. Há muito tempo. Isso vem sendo pregado e colocado na cabeça de cada um, aos poucos, e quando vê, virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Sabe os teólogos, os professores, os doutores que eu falei, que talvez, porque tem uns que também pregam as ideias muito nada a ver, deveriam ser os heróis da sociedade. Na verdade, quem deveria ser o herói da sociedade é Deus, né, gente? Me desculpa.
Me desculpa ter falado talvez. Agora que eu repensei na frase que eu falei. Mas é normal, né? Mas, enfim, sabe aqueles doutores, aqueles professores que eu falei no início? Eles falam, tem um sociólogo que fala, a única coisa que nos molda é a cultura. A única coisa que nos molda é a cultura. E eu te pergunto, quem é você? Quem é você? Pensa, passa um filme aí na cabeça de vocês. Quem é você em meio a essa cultura toda que nós estamos vivendo? Você é consequência da cultura ao seu redor? Você é uma esponja que absorve tudo que te falam? É uma esponja que absorve tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você lê? Quem é você em meio àquela estatística que eu falei? Quem é você? Pensa. Você sabe em qual lugar da estatística você pertence? É claro que é os 5% que não aprovam, né, gente? É claro que eu não aceito ninguém do rádio ser parte dos 95%, pelo amor de Deus. Quem é você? Eu vou responder. Não, vocês têm que saber. Na verdade, vocês têm que saber. Vai. Quem é você? Responde. Também. Nós somos filhos de Deus, gente. Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E por nós sermos filhos de Deus, nós não podemos ser fruto dessa cultura que nos cerca. Por nós sermos filhos de Deus, nós temos que ir contra essa cultura que nos cerca. Nós temos que reproduzir as obras de Deus. Nós temos que reproduzir as obras de Deus. E as obras de Deus, elas começam no nosso coração. As obras de Deus devem começar no nosso coração. Porque para que a gente venha a reproduzir as obras de Deus, a palavra de Deus tem que ser plantada no nosso coração. Para que a gente venha, para que eu, hoje, estou aqui pregando, para que eu estivesse aqui pregando, eu tive que plantar a palavra de Deus no meu coração. Tive que blindar o meu coração, filtrar tudo que entrava para o meu coração. E eu tenho que continuar fazendo isso hoje, porque não adianta eu achar, como eu falei, não adianta eu achar que eu não vou ser atacada. Porque eu vou ser atacada. Nós vamos ser atacados. O nosso coração, ele é um lugar extremamente estratégico. Extremamente estratégico. Por que eu falo que o coração é um lugar extremamente estratégico? Porque se o nosso coração ele for afetado, todo o resto será. Um exemplo. Para a gente poluir um rio, eu preciso ir lá no rio e ficar indo, andando e jogando sujeira? Não preciso. É só eu ir na nascente do rio. Se a gente for lá e poluir a nascente, já era o rio. Todo o rio é poluído. E a mesma coisa acontece com a gente. Se o nosso coração ele for afetado, todo o resto será. Por isso esse tema. Cadê? Coração blindado. Não está ali. Mas coração blindado. Vamos ler Provérbios 4, 23. Vamos rápido.
Nossa, gente, eu não queria mudar o assunto, mas está tão frio. Provérbios 4, 23. Acharam? Eu vou ler para a gente ir rápido. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Outra coisa, o pecado, ele começa no coração. Vamos abrir a Bíblia bastante aí. Alguém abre em Marcos 7. E o restante abre em Gênesis 6. Marcos 7, 20 a 23. Agora, primeiro Gênesis, gente. Gênesis 6, 5. Vou ler. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Vamos para Marcos. Alguém abriu em Marcos? Me empresta? Marcos 7, 20 a 23. Gente, eu estou cega. Achei. Vamos lá. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Então, gente, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as coisas da vida, as fontes da vida, gente. Vou ler de novo, só por causa desse erro. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, recapitulando tudo que a gente falou, é inevitável que exista a cultura. Mas é inaceitável que eu seja um resultado desta cultura. É inevitável que tente me influenciar, mas é inaceitável em que eu seja uma marionete na mão desses influenciadores. É inaceitável que a palavra de Deus, que os princípios cristãos não esteja plantado no nosso coração. Isso é inaceitável. Vamos ler Romanos 12, 2. Eu vou ler rapidinho. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amoldem. Sabe o que é amoldem? Entrar num formato. Entrar no formato. Tem um outro sociólogo que diz que nós vivemos a modernidade líquida. Sabe o que é modernidade líquida? Nós vivemos em uma sociedade, isso significa que nós vivemos em uma sociedade em que, quando se prega o quadrado, eu vou ser quadrado. Quando
Falam que é redondo, eu vou ser redondo. Quando falam que é para ser triângulo, eu vou ser triângulo. Essa é a modernidade líquida que nós estamos vivendo. Essa é a sociedade em que nós estamos vivendo. Um prega uma coisa, vai todo mundo, parecendo não vou falar, uns negocinhos, indo atrás dessa ideia que está sendo pregada. Deu certo a imagem? Não. Rapidinho. Tá vendo esse peixe verde? É assim que a gente tem que viver. Enquanto está todo mundo indo para um lado, nós, cristãos, estamos indo contra esse fluxo. Enquanto está esse fluxo do mundo, catando todo mundo aí, querendo catar todo mundo para levar com eles, a gente tem que ir contra isso. Nós temos que ir contra o fluxo deste mundo. Eu acho que a gente já falou isso várias vezes para vocês. Eu acho que vocês já têm isso gravado na cabeça de vocês. Porque eu lembro que em outra pregação eu também já falei isso. Só vou voltar aqui, senão eu começo a falar outra coisa. Tá. E nós temos que... trocou. Os peixinhos azul, tudo com cara triste, indo para o mundo aí, ó. E só o vermelhinho feliz, indo contra o fluxo deste mundo. E para que a gente vá contra o fluxo deste mundo, o que nós precisamos? Nós precisamos de um coração blindado. Por isso esse tema, como eu falei. Nós precisamos de um coração blindado. Nós precisamos de um coração firmado na palavra. Nós precisamos que o nosso coração esteja com os princípios cristãos totalmente claro, que a nossa mente esteja com a palavra de Deus firmada. Nós precisamos disso. Porque sem isso, a gente não consegue lutar contra esse mundo. Não consegue. Como eu disse, como nós lemos, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração. Porque se você não guardar, como eu falei, o coração ele é um lugar estratégico. É um lugar extremamente estratégico. Se a gente não guardar o nosso coração, se a gente não filtrar as coisas que vão entrar para a nossa vida, se esse filtro, cortando um pouquinho, se esse filtro não for a palavra, se a gente não tiver esse filtro baseado na palavra de Deus, para blindar o nosso coração deste mundo, o nosso coração ele vai ser afetado. E o nosso coração sendo afetado, todo o resto, pode ter certeza, todo o resto já foi afetado também. E aí, nós não conseguiremos lutar contra o fluxo deste mundo. Nós não conseguiremos. Para finalizar, eu peguei uma frase que eu achei muito legal e eu quis anotar ela para vocês. Você não é consequência do ambiente em que você vive. Você não pode ser resultado da cultura ao seu redor. Você não é uma esponja que absorve tudo o que você viu. Você não é uma esponja que absorve tudo o que você ouviu. Você é filho de Deus. Tem a palavra do Senhor plantada no seu coração. Tem o seu coração blindado para este mundo. Então, nós temos que viver como tal. Nós temos que viver como filhos de Deus. E filhos de Deus vão contra a cultura. Então, a frase, acima de tudo, guarde o seu coração. Fique de pé.